Olá, pessoas do signos de água, tudo bem com vocês? Então, estou falando com Câncer, Escorpião e Peixes, ok? Hoje a tiragem vai ser sobre entender melhor a sua realidade, tá certo? Signo de água. Então, se você está aí passando por alguma situação que de repente você está meio que perdido, precisa de algum insight ou não está entendendo exatamente o que está acontecendo, pode ser que o tarô traga aqui alguma clarificação para você, tá certo? Então, você já sabe, é uma leitura coletiva, pega aquilo que ressoar com você, o que não ressoar você solta, tá certo, água? Então, vamos lá entender o que temos aqui para as pessoas do signo de água, para que elas entendam melhor esse momento delas, tá certo? Tarô, espiritualidade, vamos lá, temos, muitas cartas, só quero uma. Vamos lá então. Muitas cartas pulando, vamos lá. Saíram duas, voltando pro deck. Respira, signo de ar, relaxa. O 10 de copas, a carta 1. Que mais temos? O rei de copas, signo de água, vamos lá. Se você não me conhece, está chegando por aqui agora, eu sou a Patrícia, esse é Feliz na Realidade. Aqui a gente tira as cartas justamente com o intuito de melhorar o nosso momento presente, de entender o que podemos fazer para melhor viver esse momento, tá certo? O 4 de paus é a carta 3. O que mais temos aqui? Câncer, Escorpião e Peixes. A justiça, a carta 4. O que mais temos? Muitas cartas, só quero uma. Mais uma carta. Ok. O Ás de Ouros. Então, signos de água. Nesse momento, assim, a energia principal, né, desse momento é uma energia muito boa e bonita, inclusive, que é o 10 de copas, tá? O 10 de copas, ele vem falar para mim muito sobre plenitude, sobre realização, tá? Como é copas, eu tendo a falar principalmente na área amorosa e relacional, tá? Mas coloque aí na sua realidade, onde você, né, sentir. Então, eu posso estar falando aqui de um potencial muito grande, de uma energia muito grande, de coisas que dão certo, de coisas que realizam, de coisas que fazem a gente feliz, de deixam a gente pleno, sabe? De coisas que a gente sempre quis, inclusive, porque aqui é um objetivo, é uma realização. É algo que a gente quer muito, algo que a gente vem querendo muito, sabe? Então, esse momento é sobre essa energia. E talvez você não tá sabendo, não esteja sabendo lidar com essa energia, porque eu vejo aqui num bloqueio o rei de copas, sabe? E esse rei de copas, ele vem falar de uma postura muito emocional e muito sem saber lidar com tudo que está acontecendo. Então, de repente, você está recebendo aí uma enxurrada de coisa boa ou de prenúncio de coisas boas acontecendo, mas ao mesmo tempo você tá com medo de ir, sabe? Porque o rei de copas, ele não sabe, apesar dele ser copas, ele é muito sensível, né? E ele é até demais, assim, mas ele não sabe muito bem lidar com emoções. Tá vendo aqui a água? Ele tá quase com o pé lá, mas ele não tá. O trono dele é dentro da água, mas ele tá protegido. Ele não consegue. Ele tá querendo botar o pé na água, mas não consegue botar o pé na água, sabe? O rei de copas, ele é aquele rei meio assim, sem atitude nesse sentido. Apesar de querer, ele não é muito, não tem muita atitude para isso, não consegue. E essa postura impede você de viver essa realização, impede você de viver esse pronúncio, essa energia boa que tá por vir, sabe? Então, se você tá nessa postura ou você tá nessa situação de tipo, você tá vendo que tem grande possibilidade de coisas boas acontecerem nessa determinada área da tua vida e não tá acontecendo, o problema tá na tua postura. Como que você tá agindo para isso? Tá cheio de dúvida? Tá assim, com receio? Não tá se entregando de fato? Por que você não tá se entregando de fato?
Você tem que entender o porquê disso, porque para você conseguir mudar a postura, para essas coisas de fato poderem vir, certo? E eu tô vendo aqui no 4 de paus, né, que é um passado recente, que você assim, ultrapassou desafios para ficar bem. Então pode ser que você venha de uma outra situação, outras situações, dependendo do campo que a gente está falando, que você teve dificuldade, mas que você se recuperou. Você foi bem sucedido. Só que agora você está com medo de entrar de novo numa canoa furada. Mas se essa é a sua preocupação, se você ressoa com essa mensagem, não me parece que seja. 10 de copas? 10 de copas é canoa furada? De onde? Da onde? Entendeu? Então, se você ressoa com isso, olha para a tua postura, sabe? Deixa as coisas acontecerem, mas assim, esteja presente, sabe? Porque o rei de copas, ele não é muito presente. Ele é blasé, sabe? Ele tá ali, mas ele meio que não tá. Então, assim, tá me vindo aqui te falar para você não perder o time da coisa, tá? Não perde o tempo das coisas, porque quando a gente não decide, a vida decide pra gente. E aí depois não adianta chorar pelo leite derramado, tá? E tudo isso que tá acontecendo, ou que tá para acontecer, toda essa energia é válido e como é que é a palavra? Com essa carta da justiça aqui no futuro próximo, me diz que era algo predestinado. É como se fosse um pagamento por tudo que você passou. Não é pagamento a palavra, mas não tá me vindo aqui. Recompensa. É como se fosse uma recompensa por tudo que você passou e tudo que você viveu e as dificuldades que você passou. Então, não precisa você ter medo do agora, sabe? Mas você precisa se colocar no agora. Porque se você não se colocar no agora, isso vai passar, sabe? Tipo, na vida as coisas passam. E você não consegue segurar se você não se colocar, entende? Então, acho que a mensagem principal aqui, para você que é do signo de água e está ressoando com essa mensagem, se coloca na vida para agarrar essas oportunidades, essas coisas boas que estão passando no seu campo, sabe? Que se você não se posicionar, isso vai passar, tá? Então, e assim, vem a justiça que me diz que isso era coisa predestinada a acontecer, e logo depois vem aqui o Ás de Ouros. O Ás de Ouros é o potencial do naipe de ouros, ou seja, muita coisa pode acontecer de positivo e de próspero quando a gente fala de naipe de ouros. Então, Ás de Ouros com 10 de copas é muito bom. É algo muito bom, é algo, eu diria, talvez duradouro, inclusive. Mas você precisa se colocar. Entenda, água, que você já passou pelo que você passou, e você resistiu, e você conseguiu, você sobreviveu, e foi por algum motivo. Então, isso que está acontecendo agora na sua vida, se você tá com dúvida, ou você não estava entendendo muito bem por que a coisa não estava indo, e a gente tem sempre a tendência de colocar a culpa no outro, né? Entender, tipo, acho que ali não tem muito, a pessoa não tá muito, né? Não tá muito afim e tudo mais, ou no trabalho, o meu chefe não tá muito nem aí, mas talvez você nem conversou com o seu chefe, no seu chefe, ele nem sabe que você tem interesse em crescer. É claro que, teoricamente, todo mundo que está trabalhando em algum lugar tem interesse em crescer, mas às vezes as coisas precisam ser ditas, sabe? Você precisa se posicionar, porque senão outro vem, se posiciona na sua frente e você perde a oportunidade. Bem-vindo à vida adulta, água, sabe? Sobre isso. Então, acho que a mensagem principal que o tarot está dizendo para você aqui, nesse momento de vida e nessa clarificação para as coisas andarem, é postura. Postura para ir para a vida. Tenha postura, se coloque na vida para as coisas poderem fluir naturalmente. E isso é sem esforço, sabe? É só uma questão mesmo de você se abrir para isso. Se abrir para isso, sabe? Porque eu tô vendo aqui que você tá na situação. A situação tá aí. Mas você precisa se abrir para a coisa ser mais leve. Tá bom, signo de água? Não costumo ler o fundo de deck, mas tá me vindo a intuição de olhar. Aqui, o 9 de copas, tá? E a gente abriu aqui com 10 de copas. E o 9 de copas, no fundo de deck, ele vem me falar tudo isso que tá acontecendo, sabe? Esse momento que tá acontecendo.
Você tá sentindo que a coisa pode ir, que a coisa pode dar certo, pode acontecer o que você tá esperando que aconteça, e é sério, é de fato, porque a gente tem aqui o As de Ouros, e As de Ouros tem muito potencial duradouro, mas você não tá se colocando. O que tá, você tá aí com o pé atrás. Entenda o porquê desse pé atrás. Tarô me diz que é assim, por causa de situações passadas que aconteceram. Mas se você sente que é sobre isso, pode ficar tranquilo, porque a vida é sobre ir, sobre avançar, sobre arriscar, sabe? Quem não arrisca não petisca. Então, vai com tudo, pelo menos está aqui muito positivo para essa situação. Se você ressoa com isso, faz a sua análise interna, não toma, claro, nenhuma decisão precipitada, mas faz a sua análise interna, veja se a sua postura não está sendo uma postura de bloqueio de coisas, né? Como o Rei de Copas está aqui. E faça o que tem que ser feito, sabe? Se coloque na vida, porque com certeza a vida recompensa, tá bem? Eu espero que essa mensagem tenha feito algum sentido para você. Se sim, deixa aqui para mim o seu curtir. Se você ressoa com a minha energia, se você gosta do canal, se inscreva ainda se não tiver se inscrito, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.